Fala, galera! Começando mais um podcast do Biocast aqui para você. O Biocast, que é o podcast oficial do canal Biologia da Hora, o canal de videoaulas de biologia do YouTube. E no nosso segundo podcast, vamos começar com uma série especial de revisão de alguns conceitos para o Enem. E hoje começando a falar sobre ecologia. Antes da gente começar a falar sobre cadeia alimentar, teia alimentar, relações ecológicas, etc., a gente precisa definir alguns termos e esse podcast ele vai servir para isso, tá bom? Termos por quê? Termos que são conceitos para que você possa entender melhor como funciona um ecossistema, como que funciona uma cadeia alimentar, o que são níveis tróficos, né? Então, se você não sabe dessas coisas que eu tô falando, é mais um motivo para que você possa ouvir esse podcast. O primeiro termo que a gente vai começar a explicar é o termo de habitat. Habitat é confundido muitas vezes com o termo nicho ecológico, mas vamos diferenciar os dois então. Habitat é o lugar que o ser vivo mora no ecossistema, né? Onde que ele mora? Onde que ele vive? Ele vive na água, ele vive na terra, ele é do Pantanal, ele é da floresta amazônica. É o lugar físico onde a gente consegue encontrar esses seres vivos. Já o nicho ecológico é diferente, porque nicho ecológico tem a ver com o papel que esse ser vivo desempenha no ecossistema. Se eu falo do leão, por exemplo, qual que é o nicho ecológico do leão? Bom, o leão, ele se alimenta de outros animais, ele é um predador, ele é um consumidor na cadeia alimentar, ele vive nas savanas africanas, né? Então, assim, o nicho ecológico é o conjunto de atividades que aquele animal desempenha no ecossistema. E aí, às vezes, vem uma questão de prova dizendo, o leão, ele vive nas savanas africanas, ele tem hábitos noturnos, ou diurnos, não sei, eu tô aqui viajando, tá? Ou ele se alimenta, ou ele é carnívoro, ou ele é herbívoro, enfim. Se eu tô descrevendo o papel que ele desempenha no ecossistema, eu tô falando de nicho ecológico. Outra coisa importante aqui é essa palavra ecossistema, né? Porque em biologia, quando a gente fala de ecologia, que é a ciência que estuda o meio ambiente, a gente fala de alguns níveis de organização. Então, níveis de organização em biologia começa com o quê? Começa com aquele que é o mais pequenininho, que é o átomo. Então, o átomo ele vai se organizando em moléculas. Essas moléculas elas vão formando as substâncias, como uma proteína, por exemplo. As proteínas com outras substâncias formam uma célula e um aglomerado de células que tem a mesma função, que tem a mesma forma, formam um tecido. Tecidos diferentes, né, quando organizados e que desempenham uma função específica, são os órgãos. Quando eu tenho vários órgãos que são responsáveis por uma função, como, por exemplo, estômago, intestino, pâncreas, fígado, que tem a ver com a função digestiva, eu tenho um sistema de órgãos, o sistema digestório, por exemplo. E aí, quando eu tenho vários sistemas de órgãos que trabalham para um objetivo em comum, eu tenho um organismo. Então, nós, por exemplo, a gente tem o sistema respiratório, digestório, circulatório, todos eles trabalham para que o organismo possa viver de forma equilibrada. Quando eu tenho, e já introduzindo novos conceitos aqui para falar do ecossistema, quando eu tenho vários organismos, vários indivíduos que vivem numa certa região, esses indivíduos eles são iguais, eles se comportam da mesma maneira, né? Eles são da mesma espécie. Eu tenho uma população. Então, por exemplo, eu posso ter no jardim da minha casa uma população de formigas, que são indivíduos da mesma espécie que vivem no mesmo lugar. Eu posso ter também no mesmo jardim da minha casa uma população de grilos. Eu posso ter uma população de minhocas que vive na terra.
Então, uma população é o conjunto de indivíduos da mesma espécie que vive no mesmo local. Só que, num ambiente, eu não tenho só uma população de uma espécie. Como eu disse anteriormente, no jardim de casa eu tenho uma população de formiga, eu tenho uma população de minhocas, de grilos e de, enfim. Esse conjunto de populações de animais diferentes vai formar uma comunidade, tá? Que é um conjunto de populações de espécies que são diferentes, mas que vivem no mesmo local. Como eu dei o exemplo aqui do quintal da minha casa. E aí, quando eu tenho várias comunidades, eu tenho, então, um ecossistema. Só que essas comunidades, elas vão interagir com fatores bióticos, ou seja, os seres vivos, né? E os fatores abióticos. Lembra que esse A em latim, ele quer dizer não. Então, fatores abióticos têm a ver com aquilo que não é ser vivo. É o quê? É a água, é o vento, é a temperatura, é a quantidade de alimento, né? No caso, aqueles que não são seres vivos. Então, o ecossistema nada mais é do que uma comunidade, que são seres vivos de populações diferentes, interagindo com os fatores abióticos, que é a água, a temperatura, o solo, o vento, enfim, todos os fatores abióticos de um ambiente, de um ecossistema. E aí, quando eu tenho vários ecossistemas diferentes, eu tenho a biosfera, que nada mais é do que o meu planeta. Então, na biosfera, eu tenho um ecossistema da floresta amazônica, eu tenho um ecossistema do Pantanal, das savanas africanas, eu tenho um ecossistema de deserto, eu tenho um ecossistema da caatinga, eu tenho um ecossistema das taigas. Então, esses conceitos, eles são extremamente importantes para que a gente estude, então, a partir de agora, as cadeias alimentares, o fluxo de energia no ecossistema, teias alimentares, como que esses fatores bióticos, que são os seres vivos, interagem com os fatores abióticos e como nós, seres humanos, somos responsáveis por interferir nesse equilíbrio do ecossistema. Esse foi o podcast, então, o primeiro podcast sobre ecologia. Espero que você tenha gostado. Se você tem dúvidas, deixe aqui nos comentários. Se você tem sugestão de assunto para a gente falar aqui também, deixa nos comentários. Se você acha que eu falei alguma bobagem, deixa nos comentários também. Não esquece de curtir, de dar um joinha, de se inscrever no canal, de se inscrever no podcast do canal, o Biocast. E a gente se vê no próximo podcast sobre ecologia, falando de cadeias alimentares, galera. É isso aí, a gente se vê. Até lá!